Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando for gravado um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1. Esses livros que eu estou lendo faz parte da trajetória do povo israelita, do povo das tribos, o povo de Judá, que é o mais chegado ao povo israelita na época. Então é mais relato entre o povo israelita e o povo de Judá, os outros também, mas no final desse tempo aqui, os mais rebeldes é os povos israelitas e o povo de Judá, que os outros também continuaram rebeldes também. Então a narrativa é mais a respeito dele, como aqui está falando, a respeito de Judá, A iniquidade de Judá, este será castigado pelos caldeus, a intercessão do profeta. Isso é Abacuque capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, ele está perguntando aqui, Abacuque está perguntando, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque perguntando a Deus, O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando? É o peso, ele está... Porque Deus não está, eles estão transgressores, São transgressores. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazem ver a opressão? Por que razão me mostras a iniquidade? É uma pergunta. E me fazes ver a opressão. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Deus está respondendo para ele, Que ele está orando, mas ele está clamando, mas Deus não está ouvindo, porque eles são transgressores. Por que razão, Deus está dizendo, por que razão me mostra a iniquidade e me fazem ver a opressão? Perguntando para ele. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, de Deus, Havendo também que suscite contenda e litígio. Litígio é separação, divórcio. Porque esta causa a lei se afrouxa, Ele é proibido, ele não, esse negócio de litígio, porque esta causa a lei se afrouxa, a lei que ele deu, através da lei de Moisés, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida, Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vos não crereis quando for contada. Esse versículo aqui ele está dizendo assim: vede entre os gentios, que é o povo fora de Judá e dos israelitas, Tem alguns gentios no meio dele também, mas está falando dos de fora, Os gentios. E nesse tempo tem os gentios já ouvindo a palavra de Deus, Os de fora, sem ser a herança de Deus, Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos deles, dos gentios, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós
não creais quando for contada. Né? Que obra vai ser essa? Isso vai ser quando Cristo vir para implantar a nova lei, né? A nova aliança, né? Porque eis que suscito dos caldeus nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, né? A guerra, né? Esse povo luta contra Judá, luta contra os israelitas, mas como eles estão rebeldes, Deus não está nem aí para eles, vai deixar eles morrerem mesmo, porque eles não estão mais com Deus, eles o abandonaram, né? Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuído este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo. O puseste o teu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ele está perguntando isso porque eles estão do lado do mal e Deus está deixando que o ímpio destrua o justo, que eles se acham justos, né? Ele está dizendo, porque é aquele que é mais justo do que ele. Quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, né? Porque eles se acham justos, mas não são. E que faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem o governe. Ele a todos levantará com um anzol, apanhá-los lá com a sua rede e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso a sua varredura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? É uma pergunta.
Acaba aqui o livro de Abacuque, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidades, né? Que vocês se mantenham firmes, né? Na igreja de Deus, a única e verdadeira, que Cristo adquiriu por seu próprio sangue. Voltarei com o próximo vídeo no livro de Sofonias, né? No livro de Sofonias, né? Que vai falar a respeito das ameaças contra Judá e Jerusalém, né? Esse livro está relatando a história do povo israelita, do povo de Judá e todas as outras tribos e os povos que vieram e estão junto com eles desde quando saíram do Egito, né? Foram morrendo, certo que foram morrendo, né? Mas essas novas gerações, né? Que está aí, que está sendo admoestada por causa da sua rebeldia, por causa das suas transgressões. E é uma batalha incessante da legião do bem, da legião de Deus contra a legião do mal, porque a legião do mal está tragando o povo de Deus novamente, né? Como tragou lá na primeira criação, né? Primeira criação, a legião do mal tragou 99,99%, né? E Deus viu que estava quase tudo perdido. E antes que isso acontecesse, ele achou a família de Noé justa e salvou, né? Mas depois que Noé se estabeleceu com o seu povo, houve, né, como houve, né, na primeira criação, entre os irmãos que matou os irmãos, né, Caim e Abel, na família de Noé também houve morte. Também, né? Houve briga e matou gente também, e por isso se formou a nova legião do mal. E daí então, de lá até agora, essa legião vem em batalha entre a legião do bem e a legião do mal, desde Noé até os dias de hoje, né? Por conta disso, a maldade é formada a legião do mal, né? Como lá na primeira criação, entre os dois irmãos que matou uns aos outros também, porque um já era do maligno, né? E assim cresceu a legião do mal da primeira criação, ela prevaleceu, destruiu todos da parte da legião do bem, e antes que se perdessem todos eles, Deus resgatou aquelas 8 almas que se achava justa ainda perante Deus, não tinha se passado para a legião do mal, e Deus destruiu a legião do mal. E essa família, que é a família de Noé, né, que é essa nova geração de agora, também transgrediu com morte também, e daí então formou a nova legião do mal, e elas vêm desde lá até os dias de hoje. E Deus aqui está perdendo novamente para a legião do mal, através da sua herança. Muitos se salvaram, né? Porque tem alguns que não seguiu a legião do mal. Mas nesse último tempo aqui, né? Desses livros que eu estou relatando, principalmente de Jeremias, Isaías, né? Para cá, Daniel, e, né, que vem relatando as transgressões desse povo perdido, que eles estão perdidos, porque eles abandonaram Deus, abandonaram a lei que foi dada a eles através de Moisés. O povo israelita, o povo de Judá abandonaram a lei, abandonaram Deus e estão seguindo a legião do mal. É por isso que Cristo veio para esse povo, para resgatar ele, e eles não aceitaram, né? Deus mandou Cristo, enviou
para resgatar a sua herança, mas não teve êxito porque eles não aceitaram Cristo e acabaram crucificando ele, né? Foi isso que aconteceu, né? Então, abra sua Bíblia em Sofonia capítulo 1, que vai a ameaça contra Judá e Jerusalém. Vamos ler. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedálias, filho de Amárias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Por que Deus está falando isso? Que vai exterminar, vai matar peixe, vai matar as aves, e isso não vai deixar nada. Por quê? Porque esse povo não tão obediente a Deus, abandonaram a aliança, a lei de Moisés, não estão seguindo mais Deus. Por isso que Deus está revoltado, porque esse povo é herança de Deus. Deus resgatou do Egito por sua herança, mas eles se desviaram de uma forma tão grande que Deus está injuriado com esse povo, né? E estenderei a minha mão contra Judá. Deus vai estender a mão contra Judá, um povo que veio, que ele tirou lá do Egito, junto com as outras tribos, né? E contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, né? Juntamente com os sacerdotes. Até os próprios sacerdotes de Deus estão voltados para os ídolos, né? Eles não querem saber de Deus, eles estão seguindo outros pastores, estão indo para outros templos, né? Adorar os ídolos dessa época aí, né? As estátuas, né? As imagens que nos dias de hoje evoluiu para santo, né? Eles chamam hoje de santo, esses deuses aí, essas estátuas, os templos, é templo do santo fulano de tal, né? Esses ídolos de hoje, que é criado pelo homem, é chamado de santo. Mas nesse tempo não, aqui é ídolos, né? Ídolos de Satanás. Nessas igrejas de hoje também. A igreja do santo fulano de tal também são de Satanás, né? Não é de Deus, né? E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e jura por Milcom, eles, olha, nos dias de hoje também eles fazem isso também. Das igrejas dos santos fazem isso. Prega a Deus, prega Jesus e prega os ídolos, tudo misturado, né? Que é para disfarçar, né? Que é para disfarçar, né? A legião de Satanás, a religião que eles inventaram, que é para disfarçar, que é para o povo não fugir. Porque eles não vão dizer diretamente que é de Satanás, né? Ele não diz diretamente. Essas igrejas dos ídolos de hoje, que são igrejas que chamam de santo, eles não vão dizer que não, nós estamos só adorando essas estátuas porque elas são de Satanás. Não, eles falam de Deus, falam de Cristo, pregam a palavra misturado, né? Misturando as coisas, que é para disfarçar, que é para enganar o povo, né? Eles disfarçam, né? A leitura fala de Deus, fala de Cristo, fala versículo do bem, então, que é para disfarçar, que é para o povo não sair dali, né? Que é para permanecer na legião do mal, na legião de Satanás, na religião que ele inventou. Como está aqui, ó.
E os que sobre os telhados adora o exército do céu, né? E os que inclinam jurando ao Senhor e jura por Milco. Milco é um deus dele, né? É um deus, é uma estátua que eles construíram para adorar, né? Da mesma forma o povo fazem no dia de hoje, né? Nesses templos que tem o nome de santo, de santa, são tudo da legião de Satanás, né? Como está dizendo aqui. E os que deixam de andar em seguimento ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele, né? Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que vestem de trajes estrangeiros, né? Ele vai castigar você que está na igreja falsificada, adorando ídolos, vocês vão ser castigados. Ele vai ser considerado como estrangeiro para Deus. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que não enche de violência e engano a casa dos seus senhores, né? E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte e a grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactes, moradores de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos, né? Foram destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadriarei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se espessem como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, o Senhor faz o bem, nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens, e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, né? Sim, está perto. E se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, né? Tá avisando para esse povo, né, que vai acontecer tudo isso. Sofônia tá avisando a esse povo de Judá, né, porque eles estão fora de Deus, né, não estão mais seguindo. Então, se eles continuarem do jeito que estão, Deus está dizendo que vai acontecer tudo isso com ele, né? Deus tá dizendo que o dia está próximo, né? O dia está perto, né? O dia do Senhor está perto, sim, está perto. E se apressa muito, e amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso, né? Aquele dia será um dia de indignação, está dizendo para eles. Dia de tribulação, de angústia,
dia de alvoroço, de assolação, de treva, de escuridão, de nuvens densas e trevas. Está avisando para esse povo que vai acontecer isso por causa das suas transgressões. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Então, é um conselho muito grande, bem dado através de Deus, a sanfonia, para esse povo transgressores, né? Isso serve para a gente também no dia de hoje, é da mesma forma, né? Você que está na prostituição, que está vendendo coisa faltando no peso, que está enganando, que está mentindo, que está se prostituindo, que está nas farras, etc, etc. Tudo isso vai acontecer com você se você não vir para a legião de Deus, né? Tudo isso acontecerá do jeito que Sofonias está dizendo aqui para esse povo, vai acontecer para esse povo no dia de hoje, né? Porque estão transgredindo a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo, estão obedecendo a doutrina do Cristo, mas a doutrina de homem, etc, né? Mas pelo fogo do zelo, toda esta será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Isso é nos últimos dias, como ele vem dizendo, né? Nos últimos dias. Então, nos últimos dias, Deus vai destruir a todos os rebeldes, né? Vai destruir, vai ser uma destruição total e apressada. Por quê? Vai derreter tudinho aqui na terra, vai se derreter, né? Vai se derreter e vai virar um lago de fogo. Sofonias 2, ameaças contra diversas nações. E ele está dizendo aqui, congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, né? Congregar onde? Na casa de Deus, na igreja de Deus, né? A única e verdadeira, isso é no dia de hoje, né? Porque aí, nesse tempo aí, o templo de Deus, eles não estão indo mais, que estão com os ídolos, né? Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então, Sofonia está falando essas coisas para esse povo, né? Para ver se ele se situa, né? Está dizendo, congregai, congregai, né? Porque eles não estão congregando mais na casa de Deus nesse tempo aí, né? Não estão congregando. E Deus está dizendo, congregai, congregai, né? Porque como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, antes que venha a ira por causa das suas transgressões, né? Por causa das transgressões dele, né? Deus está mandando Sofonia falar dessa forma, né? Antes que venha a ira do Senhor, que eles se convertam, que eles se congreguem, né, em Cristo. Isso é no dia de hoje. Que eles se congreguem em Deus. Se Moisés, né, está falando, fazem isso. Nos dias de hoje também, abandone a falsa igreja, abandone o falso pastor,
a doutrina de homem, mandamento de homem. Vá para a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, a única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Siga a doutrina de Cristo e não doutrina de homem. Para quê? Buscando o Senhor, você seja manso, aqui na terra. Que Deus quer. Buscai ao Senhor, vós todos, os mansos da terra, que tende posto por obra o seu juízo. Que obras são essas para juízo? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá de vestir a quem está nu, perdoar, perdoar seu inimigo, fazer o bem ao seu inimigo, tudo isso, tudo com amor, porque se fizer sem amor, Deus está vendo e você vai ser reprovado. Não faça a bondade com a maldade na frente, porque Deus está vendo os seus atos. Então, se você está fazendo bondade e praticando maldade, você não vai ser contado. A não ser que você venha se arrepender, mas se arrependa antes, não se arrependa em cima da hora. Vou me arrepender agora porque senão eu perco a salvação. Não é dessa forma. Não faça isso, que Deus está vendo que isso aí é uma coisa vã que você está fazendo. Se arrependa antes, de coração, com amor, certo? Que é para que Deus veja que você está se arrependendo de coração. Mas se você na hora, por exemplo, vou dar um exemplo. Você está vendo que o mundo já vem se acabando, né? O mundo vem se acabando. Eita, meu Deus, o mundo vem se acabando ali. Oh, Deus, me perdoe, me... Rapaz, você sabe da verdade. Se você está sabendo da verdade e praticando maldade, como é que Deus vai aceitar você? Eu já li a respeito disso, Agora, se você está praticando maldade antes, não vem em cima da hora não, que pode ser rejeitado. Se você está praticando todo tipo de maldade, todo tipo de coisa contrária a Deus, e se arrepende e vai para a legião do bem, Deus vai aceitar você. Mas se você está fazendo coisas boas, porque eu ajudo a ciclano, eu dou de comer a ciclano, eu dou de vestir, não sei o que, e segue com maldade também junto, você não vai ser aceito. Não vai. Não diga que Deus falou, eu li, se não me engano foi Daniel, ou foi em Jeremias, foi um desse profeta aí que Deus diz, parece que foi em Daniel, se eu não me engano, que não adianta você fazer bem e fazer mal ao mesmo tempo. Não adianta. Você está fazendo bem e está com o coração cheio de ódio contra o seu irmão, contra o seu vizinho. Não adianta. Esse bem que você faz não é contado por... Então, buscai ao Senhor, vós todos mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais, pode ser ainda, não é que você vai. Pode ser que sejais escondido no dia da ira do Senhor. Não é totalmente garantido não. Não é, porque às vezes você está fazendo bem, mas seu coração está mais duro do que uma pedra. Seu coração está com inveja, está com mentira, Você está fazendo bem, não é esta dúvida, Mas seu coração está com mentira, está com inveja, está com contenda, está falando mal da vida dos outros, etc, e etc. Então, no dia
pode ser que mesmo você buscando, como diz aqui, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, né? Que é as suas obras boas e um bom juízo, fazendo justiça, buscando a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Pode ser, não é que você seja salvo. Então, o trabalho não é tão simples assim não. Muitos pensam que é simples. Eu vejo gente falar, Cristo veio para levar nossos pecados. Cristo veio para levar nossos pecados, tá tudo bem. Vai nessa, tá? Vai nessa, vê. Pode ser que seja escondido, pode ser, você pratica mansidão, pratica justiça, tá dizendo para o povo daqui, de Judá, os israelitas falando desse povo, né? Sofônia está falando para esse povo, e Deus está dizendo o quê? Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, né? E buscai a justiça, buscai a mansidão. Está mandando fazer essas coisas. Esse povo israelita, o povo de Judá, os gentios também, né? Que nesse tempo aí o povo já estão sabendo de Deus, só que eles não querem, né? Todo esse povo aí já estão sabendo de Deus. Qual é a bondade de Deus, qual é a instrução, mas o que é que Deus está dizendo? Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Pode ser, não é que seja, mesmo fazendo essas coisas todas. Porque se faz essas coisas todas, né, faz justiça, não resta dúvida, está fazendo justiça, está fazendo boa obra, está ajudando, está dando de comer, às vezes está perdoando ainda também, né? Mas não tem amor, né? O amor sincero, tá com mentira, sente inveja do outro, né? E faz contenda com alguma coisa, então Deus não vai aceitar, meu querido, minha querida, não vai ser escondido no dia da ira, como está dizendo. Pode ser, né? Como está dizendo aqui, pode ser que sejais escondido no dia da ira do Senhor. Pode ser. Está falando para esse povo aqui. Eles mesmo praticando bem, mas misturado não roga. Porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrón será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. Vai destruir até Canaã, a terra prometida, né, para o povo israelita de Judá e os outros. E a costa do mar será de pasto e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos de tarde e se deitarão nas casas de Escalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtiga, e poço de sal, e desolação perpétua.
O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar de todas as ilhas dos gentios. Também vós, os etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim, o pelicano como o ouriço, o canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a obra de cedro. Esta é a cidade alegre que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, todo o que passar por ela assobiará e maneará a sua mão. Falando de Nínive, né? Capítulo 3 de Sofônia. Castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Castigo em Jerusalém, uma promessa feita para os fiéis. Ai da rebelde e contaminada da cidade opressora. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Extermineis as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz deserta as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo, porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Então o povo lá em Jerusalém, né? O povo israelita, o povo de Judá, veio esse aviso que seria destruída tudinho, mas eles não deram ouvido. Portanto, esperai-me, diz o Senhor,
no dia em que eu me levantar para o despojo e congregar os reinos para sobre eles derramar minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo, porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirva com o mesmo consenso. Dalém dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constitui a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no seu monte santo. Povo humilde e pobre, Deus está de falar todo, ele não tem mais nada deu para esse povo, né? Por isso que está essa batalha incessante, Deus perdendo para a legião do mal, porque o povo israelita, o povo de Judá, os gentios que estavam abandonados totalmente por conta das falsos templos, né, que criaram, os falsos pastores dessa época aí, imagina no dia de hoje, né? Se afastaram de Deus, né, e não querem nem saber. Por isso que está essa Deus mandando o povo dele, né? Porque ainda existe povo ainda que está confiante em Deus, né? Para falar para esse povo, para ver se eles se retornam, né? O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante, né? Se caso ele recebendo essa, né, essa demonstração de sofonias, eles voltarem, né, e acontecerá essas coisas para esse povo. Se não, canta alegremente, ó filha de Sião, rejúbila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Como é que esse povo não vai ver? Como é que Deus está no meio dele? Como é que ele não vai ver mal algum? Se eles voltarem para Deus, porque eles não estão em Deus. Eles não estão mais na lei de Moisés. Eles estão seguindo os outros pastores, né? Estão apartados. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar em ti com júbilo. Isso vai acontecer se esse povo aceitar Deus novamente, se eles aceitar Cristo quando vier. Eles não vão aceitar, eles não querem, eles estão na legião do mal. Estão seguindo os falsos pastores. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti, né? Que são de ti, os que estão com ele, né? Para que os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei
e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, né? E deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados, né? Ele está dizendo isso, né? Que farei um nome, né? Deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Mas quando é que isso vai acontecer com esse povo? Se eles voltarem para Deus, se eles voltarem para a legião do bem, né? Se eles já seguir a lei de Moisés, mas se eles não voltar para a legião do bem, não seguir a lei de Moisés e ficar lá onde eles estão, na legião do mal, nada disso vai acontecer. É como nos dias de hoje também. Se você está na legião do mal, também vai sofrer essas mesmas coisas. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Cativos da onde eles estão sendo cativos? Dos ídolos, né? Estão sendo cativos da legião do mal, como tem muitos no dia de hoje, dentro das igrejas falsas, cativo de falso pastor, cativo dentro da falsa igreja, cativo da falsa doutrina, do falso mandamento, né? Cativo dos santos, das igrejas dos ídolos, né? É isso, se reconsiderar e voltar para Deus, né? Naquele tempo vos farei voltar, num tempo, Deus vai fazer voltar de que forma? Se eles seguirem a Cristo, né? No dia de hoje. E aí se eles voltarem para Deus, né? Termino aqui o livro de Sofonias, né? Agradeço a todos pela atenção, por ter ouvido a palavra. Espero que vocês tenham entendido, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade. Que vocês se mantenham na igreja de Deus, a única e verdadeira, né? Não existe outra igreja verdadeira a não ser a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Não tem. Tem muitas igrejas no dia de hoje, milhares de igrejas, mas todas elas são igrejas falsas, inventadas pelo homem, pregando doutrina de homem, mandamento de homem, inventando coisas que não devem ser, né? Propósito, campanhas, etc e etc, para enganar vocês. E os da igreja dos ídolos, né? Das estátuas, né? Que tem igreja com nome de ídolo. Igreja Santa fulano de tal, porque o homem evoluiu de lá para cá, né? Os pastores da época evoluíram e criaram seus templos para os dias de hoje com o nome de santo, com o nome de santa, né? Mas tudo isso é abominação ao Senhor. Se você escutar meus vídeos, né? Depois de Êxodo, cá para frente, depois desse povo ter saído do Egito, vocês vão ver que vocês estão na igreja de Satanás, viu? Estão na legião do mal, na religião que a legião do mal inventou para enganar vocês, tá? Então, o próximo vídeo é o vídeo de Ageu, né? Vai ser o livro de Ageu, no capítulo 1, que diz: Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e exorta a reedificar o templo, né? Ageu. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí o joinha para ajudar no canal, é muito importante o seu legalzinho, né? O seu joinha. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando for gravado um novo vídeo, tá? E tenho dito,